Gosto, admiro, principalmente essa questão de pessoas, e é sobre esse Diogo que eu também falo sempre que me pedem para apresentar, porque lá está, eu durante muito tempo acreditei nessa questão de dividir o pessoal do profissional, mas eu não acredito nisso. Existe uma parte profissional que obviamente tem de ser sempre mais madura e etc, mas é sempre inevitável e por consequência de uma parte pessoal. O Diogo é um miúdo muito especial que nós conhecemos, eu e o Pedro, numa mentoria que fizemos do Vítor Brandão e do João Cortinhas. E eu brincava com ele lá na mentoria que ele era o caçula do grupo, e na realidade ele era o caçula do grupo. Há 2 anos atrás, se calhar o Diogo do início, que achava que também era só o início, sempre me viram realmente e me posicionaram como alguém que efetivamente quer trabalho, quer passar valor, e por isso nunca houve esse problema. Quais são os teus valores? Consegues descrevê-los? Consegues identificar quais são? Bem-vindos a mais um podcast da Work Talks, o podcast da Work Move. Hoje tenho aqui um convidado que é um piquitito, é um miúdo para mim, ele tem a idade de ser meu filho, a verdade é essa. Não parece, Diogo, mas tu poderias ser meu filho, e se fosses seria uma honra ter um filho como tu. É uma honra mesmo. Então, o Diogo é um miúdo muito especial que nós conhecemos, eu e o Pedro, numa mentoria que fizemos do Vítor Brandão e do João Cortinhas. E eu brincava com ele lá na mentoria que ele era o caçula do grupo, e na realidade ele era o caçula do grupo. Ele estava ali no meio de pessoas que praticamente todos tínhamos idade para ser pais dele, com uma postura impressionante. Mas mais do que eu para falar do Diogo, poderia falar aqui durante muito tempo, coisas muito, muito boas sobre ele. Eu quero que ele se apresente e diga quem é o Diogo. Não é o Diogo profissional, é o Diogo que faz com que o Diogo profissional seja quem é. Exatamente, okay? Boa, excelente. Olha, obrigado pela introdução, obrigado também pelo convite. Vocês também sabem que lá está, conhecidos no mesmo ambiente, mas são pessoas por quem eu tenho uma estima imensa, e aquilo que vocês estão a fazer é relativamente bem feito. Eu gosto, admiro, principalmente essa questão de pessoas, e é sobre esse Diogo que eu também falo sempre que me pedem para apresentar, porque lá está, eu durante muito tempo acreditei nessa questão de dividir o pessoal do profissional, mas eu não acredito nisso. Existe uma parte profissional que obviamente tem de ser sempre mais madura e etc, mas é sempre inevitável e por consequência de uma parte pessoal. Por isso, lá está, sou o caçula, digamos assim, de muitos ambientes onde estou inserido neste momento, porque tenho 23 anos, mas estou inserido em muitos ambientes onde lá está, a maior parte deles tem idade para ser os meus pais, ou mesmo amigos que eu tenho mais próximos neste momento, têm todos 28, 29, são sempre mais velhos, identifico-me mais, não quero dizer que sejam melhores ou piores ou quer que seja, nem o certo ou o errado, é simplesmente gostos pessoais, proximidade e etc. Por isso lá está. Acima de tudo, sou ainda um miúdo, mas que acima de tudo toda esta maturidade e estes valores que eu falo muitas vezes foram felizmente muito bem passados da educação que eu tive em casa, e isso eu acho que é muito importante. Eu falo nisso muitas vezes até como uma sorte, porque nem toda a gente tem uma sorte de feliz ou infelizmente ter uma família em casa forte, um ambiente realmente sustentável, e isso é uma das minhas grandes sortes, que lá está, transporta para toda a pessoa que eu sou, aquilo que me passaram, os valores da minha família, ter sempre muito bem os pés no chão, ser sempre muito humilde. Por isso lá está, se há coisa que eu quero sempre e que valorizo sempre, e vocês sabem e falo disto imensas vezes, é nunca tirar realmente esses pés do chão, e tudo aquilo que eu faça, tudo que este Diogo, digamos assim, de 23, mas de 30, de 40, se Deus quiser, que esteja assente nestes mesmos valores e que se apresente sempre desta forma e diga sempre as coisas como elas realmente são. Estás a falar de valores. E quais são os teus valores? Consegues descrevê-los? Consegues identificar quais são? Sim, olha, são muito similares até àqueles que eu tenho presentes na empresa, até porque nós na agência, e a minha equipa sabe, nós no Trello temos os valores, que é a nossa plataforma da área de trabalho, temos os valores escritos, mal entramos, todos os dias vemos aquilo, a humildade, a consistência, seja o que for. Essencialmente a humildade e a responsabilidade, acho que são 2 que determinam muito, porque a responsabilidade é o que nos chama muito àquilo que é a atenção, e o que nos chama
à realidade, ou seja, nós sabermos de que é que estamos a falar, sabermos para quem estamos a falar, adaptarmos àquilo que é o ambiente. E acima de tudo, lá estar, sermos sempre muito honestos, termos sempre muita confiança, tanto no que nós estamos a passar, mas nos outros, mas a honestidade para mim é um dos valores fundamentais e o mais importante, que ela está, se há algo para dizer, dizemos, se há algo para dizer de errado ou de bom, estarmos lá também. Muitas vezes nós associamos a honestidade para sermos mais um bocadinho ao mau, que é, se eu tiver que dizer algo de mau, eu vou dizer, mas no bom também, nós sermos honestos, chegarmos à pessoa, gosto efetivamente de vocês, gosto do vosso trabalho, como eu estava a dizer aqui ao início. Por isso é muito assente nestes pilares fundamentais, que foram os que me foram passados e os quais eu concordo, porque na maior parte dos casos, em tudo aquilo que eu quero fazer, esta é a base para tudo. Por isso, nas minhas relações profissionais, com os meus clientes, com os meus amigos, em minha casa, com a minha namorada, seja o que for, nunca quebrar com isto é um padrão fundamental. Tu disseste há relativamente pouco tempo que isto é só o início. Quando tu disseste isto, estavas a referir-te aqui exatamente? Porque lá está, ou seja, não só o início da vida figurativo dos 23 anos, como o início, lá está, o que eu, se calhar se há 2 anos atrás me dissessem, vinha a refletir nisto até pelo caminho e posso partilhar contigo. Ontem estava aqui com muitas tarefas para fazer, o normal, tu sabes, fogos para apagar e etc. Estava a ir descansar mais cedo e eu amanhã vou apanhar o comboio, vou para Lisboa, etc. Aquele stress, aquelas coisas que nós às vezes dizemos, mas preciso de acabar aquilo. E depois relembrei-me que há 2 anos atrás, se calhar o Diogo, do início, que achava que também era só o início, pedia quase, e por isso é que eu muitas vezes também criei o podcast que eu próprio tenho, pedia para ser convidado para um podcast. Eu pensava, porra, quando eu for convidado para um podcast é que vai ser bom, as pessoas vão ter realmente interesse em ouvir, eu não vou ser quem faz as perguntas, vou ser basicamente quem é questionado, então aquilo como é que será, etc. E agora felizmente, mesmo palestras e podcasts isso acontece, e por isso, lá está, ou seja, é sempre, eu acredito que seja a fase em que nos encontramos é sempre um início, assim como há 2 ou 3 anos atrás era freelancer e vim a Lisboa a primeira vez que vim a Lisboa foi em trabalho e vim todo contente, etc. E eu dizia, é só o início. Hoje faço um evento, digo que é só o início, porque nunca existe, digamos, com um fim, um objetivo final, ou quer que seja. Eu, por exemplo, na minha definição de objetivos, nunca coloco um objetivo limite, coloco sempre um intervalo, porque acredito que lá está, colocarmos esse teto limita-nos àquilo que é o sonho também, ou seja, há aquele objetivo, quando eu chegar àquilo, já cheguei, então não faz sentido. Se falarmos de faturação, por exemplo, em novembro eu atingi a faturação, então está ok, estes últimos 2 meses já não preciso fazer grande coisa, e por isso eu transporto isto muito para tudo, e por isso é que é sempre realmente só o início. Voltamos só aqui um bocadinho atrás, para também perceberem o que é que tu fazes. Tu és um colega nosso, não é? Sim. Tu tens uma agência também. E se calhar quem nos está a ver pensa assim, então mas vão convidar um colega? Claro que sim, porque nós, no ambiente em que nós nos movemos, nós não somos agora está a faltar-me a palavra, não somos concorrentes, mas somos pessoas que se interajudam. E na realidade há clientes para todos, sim, não é? Então isto é muito bonito, nós podermos partilhar. O Diogo tem uma agência no Norte, começou como freelancer e estou a colocar isto porque quero que tu também nos contes quando é que foi o momento, quando é que te deu o clique de tu percebes assim, pá, eu não posso continuar como um freelancer, eu tenho que dar um nome, eu tenho que me assumir como uma agência. Certo. Quando é que, e como é que foi esta mudança? Eu sempre olhei para o mercado dessa forma, ou seja, não existem mesmo concorrentes, inclusive, e tu conheces o Vítor Brandão, uma vez estabeleceu-me um racional numa conversa que nós fizemos, estava ele a dar profundidade, como ele diz, e estávamos a analisar um bocadinho números e a quantidade de empresas que existiam em Portugal, a dividir pelo número de agências que existem em Portugal, e dava um valor abismal, por isso, ou seja, isso para fazer a metáfora do que é a quantidade de empresas que existe no mercado, por isso nós não devemos estar sempre a olhar para o lado, eu quero que seja, eu sempre disse desde o início, mesmo quando era freelancer, eu quero que o meu concorrente trabalhe, vocês e todos, trabalhem da melhor forma possível para valorizar a área, para mais empresas investirem nesta vertente. Eu, por acaso, desde o início, agora, eu não quero dizer no meu tempo, porque foi há 4 anos atrás, mas quando eu efetivamente comecei há 4 anos atrás, ainda não existia muito esta
sobrevalorização da marca pessoal. Por isso eu sempre comecei também por nome, sempre foi By Your Change. Eu lancei sempre dessa forma. Queria efetivamente criar marca. Mas há aquela temporada de freelancer que nós queremos a pizza só para nós. Ou seja, ganhamos os primeiros 3, 4 mil euros e achamos que é aquilo e ficamos ali, ok, eu quero tudo para mim, pagar 200 euros, pagar 300 euros por um programa, às vezes nem isso nós queremos, porque não queremos investir. Mas eu acho que o momento em que me deu realmente esse, que eu chamo-lhe o shift, para ok, tenho de efetivamente passar a integrar alguém na equipa. Primeiro foi obviamente quando o tempo se começou a esgotar e eu percebia que me chegavam pessoas que queriam comprar e eu não tinha tempo de resposta para lhes dar, a não ser que metesse mais horas e que ficasse todos os dias a trabalhar de madrugada e etc. E eu, a nível pessoal, se há coisa que valorizo muito é o tempo passado em família, etc. Por isso eu não ia abdicar dessa questão. Então aí percebi, ok, que tinha de trazer outra pessoa. E depois, fruto também do ambiente onde me envolvi, inclusive a estas mentorias agora de uma forma mais profissional, mas sempre fui querendo falar com pessoas que estavam no lugar onde eu ambicionava estar e todos me diziam a importância de delegar é importante, delegar é aquilo que te vai fazer crescer. E eu comecei aos poucos realmente, primeiro com a Cris, que ainda hoje é da minha equipa, em que fui falar com ela tinha-me enviado uma mensagem, por acaso foi super interessante, mandou-me mensagem no Instagram e eu disse, olha, sim, por acaso estou a pensar ter um designer comigo, e comecei a passar uns trabalhitos. Em 3 meses, no 3º mês ela já estava full time connosco, porque fazia mais sentido para ela, fazia sentido para mim, e a partir daí realmente era o que as pessoas diziam, o delegar fez crescer exponencialmente e passado logo 3, 4 meses também depois disso integramos logo outra pessoa na equipa e agora recentemente outra vez e as coisas vão obviamente acontecendo. Tu nunca trabalhaste por conta de outrem? Não. Sentes que isso poderia ter trazido algum benefício para a tua visão de empreendedor, ou achas que foi assim e está tudo certo, mas o que é que tu entendes que, porque tu agora também tens pessoas que trabalham contigo, o que é que tu entendes que dentro das equipas eles podem absorver para depois um dia, eu estive a trabalhar aqui durante este tempo, porque pode acontecer alguém, claro que sim. Ok, mas eu quero montar o meu negócio. O que é que achas que alguém que está inserido numa agência, numa equipa, que tem essa experiência, que isso contribui depois para o desenrolar do negócio? Sem dúvida. Eu costumo dizer isso muitas vezes, por acaso é uma conversa que eu tenho muito com as pessoas mais próximas, e aliás, houve um momento da minha vida específico, mais ou menos ali na parte de freelancer, que eu disse, vou trabalhar por conta de outrem, pelo menos 6 meses, só para ver, e volto, porque eu sempre soube que o que queria fazer era criar, efetivamente, começou desde cedo a dar certo, também comecei cedo, então não tive essa escolha, digamos assim, não fui privilegiado de dizer não vou, se tivesse de ir, ia. Mas eu costumo dizer muitas vezes que sinto falta de ter tido um momento em que trabalhava por conta de outrem, pelo menos para perceber o ambiente. Eu só agora é que conheço ambientes de agências quando vou aqui, entrei aqui no vosso escritório para conhecer o vosso ambiente, faço por ir a uma agência ou outra, perceber então como é que vocês estão, o que é que eles fazem, como é que trabalham, de amigos que trabalham, como é que é aí, porque eu nunca soube. Eu sabia a dificuldade que tinha no início, era o que é que faz um gestor de marketing, o que é que faz um gestor de redes sociais? Ele abre o computador, ok, mas fora do Instagram, o que é que se faz? Pesquisa-se inspirações, faz posts, não sabia, então sempre tive essa dificuldade, mas ao mesmo tempo também o vejo como uma vantagem porque não tive vícios. E muitas vezes o problema do mundo corporativo, principalmente em pessoas que fazem essa transição de empresa para empresa, é que vêm extremamente viciadas da experiência anterior. E o vício pode ser positivo, pode ser negativo, há para todos os casos. Agora, enquanto equipa que vem ter até mim, também acho que isso foi muito positivo. Porquê? Porque aquilo que eu quero para mim e que eu queria para mim e tinha como base fundamental ter tempo, estar feliz no trabalho que fazia, eu todos os dias, eu sou aquela pessoa que vai de férias, no dia anterior das férias, que é aquele dia dos aeroportos e tudo mais, eu se pudesse estava um clique e estava no escritório a trabalhar. Eu chego a casa e vou logo, abro o computador e não é um mártir para mim, não é aquela coisa de já estou cheio de e-mails, já estou com trabalho em atraso. Eu gosto efetivamente de trabalhar e eu quero que as pessoas, e que sempre quis desde o início, quem trabalhasse comigo sentisse tão bem isso, desde o material de trabalho que tem, toda a gente que entrou, por exemplo, eu influenciei a que
o ambiente de trabalho que têm em casa, o rato que compram, uma luzinha, seja o que for, que seja um ambiente de trabalho confortável, que estejam felizes, que gostem, que não seja aquela coisa do domingo, amanhã é segunda-feira. Não, amanhã é segunda-feira e eu vou trabalhar porque eu gosto. Então eu acho que isso também me ajudou a fundamentar aquilo que é a cultura, se lhe podemos chamar, da empresa, quando comecei a ter pessoas. Lá está, numa pessoa não se pode colocar, mas aqui com uma estrutura, por exemplo, como a que já tem, que somos 4, já dá, e é preciso termos uma cultura e sabermos para o que é que estamos a trabalhar. E tu nunca sentiste, em alguns ambientes, dizerem ou indireta ou indiretamente, tu és um miúdo, sabe lá o que é que ele está para aqui a dizer ou a fazer, do género, como por exemplo nós somos mais velhos, né? Claro. Temos uma experiência muito grande e olharmos para ti assim, este puto, sabe lá alguma coisa disto? Nunca sentiste isso? Alguém alguma vez foi direto ou mesmo sem direto nunca te sentiste? Por acaso não. Nunca tive esse problema. Eu acho que parte muito também de posicionamento, e lá está, voltamos ao mesmo à base da questão dos valores, a ideia que tu passas, a forma como passas. Se eu me posicionasse como realmente o miúdo que está a fazer os seus primeiros dinheiros com o digital e falasse muito sobre isso e milhares de euros e etc., talvez criasse nas outras pessoas uma ação-reação, que é de dizer, o que é que este gajo acha que está aqui a fazer, o que é que ele pensa sobre isto, ele sabe lá o que é negócio, ele trabalha há pouco tempo. Mas como fui sempre, lá está, muito pés no chão, sempre muito na base daquilo que é o trabalho, sem nunca, como eu digo frequentemente, vender o sonho e etc., sempre me viram realmente e me posicionaram como alguém que efetivamente quer trabalho, quer passar valor, e por isso nunca houve esse problema. Agora, claro, num ambiente ou outro, e principalmente num primeiro contacto, quem não conhece, quem não sabe de lado nenhum, é tipo, quem é que tu pensas que és? O que é que estás a fazer? Não tens experiência. Mas lá está, eu digo imensas vezes, e é verdade, e cada vez mais falida, a idade é completamente um número, cada vez mais existem empresas de 30, 40 anos que vão sendo ultrapassadas por, às vezes, freelancers até, que fazem esse trabalho e fazem-no bem. Por isso, lá está, acima de tudo, nós nunca devemos julgar, mas também nunca devemos ficar à sombra da bananeira e dizermos, é um miúdo, ou seja para quem for, porque às vezes, lá está, há efetivamente valor ali e devemos perceber, lá está, como qualquer contacto, que é isso que eu procuro fazer, como é que podemos crescer, aprender com essa pessoa, o que é que tu tens de bom, como podes agregar. Sim. Olha, e és uma pessoa bastante disciplinada. Sim. Não é? Como é que conta-nos como é que é o teu dia-a-dia, como é que tu és o teu patrão, como é que tu consegues ter essa disciplina de agora vou trabalhar, não vou estar a fazer o que me apetece, vou trabalhar, e como é que tu crias os teus objetivos diários? Boa. O dia, lá está, era muito mais bonito dizer faço isto, é extremamente fixe. Muitas vezes os dias, em 70% dos casos, são extremamente repetitivos, ou seja, fazer o trabalho que temos a fazer, entregar o que temos a entregar, vai mudando consoante as responsabilidades. O meu dia agora não é o mesmo que era há 4 anos atrás, quando era freelancer e tinha pouco trabalho, como não é há 2 anos atrás, quando era freelancer e estava assoberbado de trabalho, é totalmente diferente. Por isso, lá está, eu procuro sempre ao máximo, dentro dessa disciplina, que lá está, é muito endeusada e romantizada nas redes sociais. Eu não acordo todos os dias à mesma hora, não acordo todos os dias extremamente cedo, mas procuro sempre estar muito atento e valorizar os bons hábitos. Acordar cedo, não ficar no scroll infinito, nunca acontece, lá está, há exceções, mas gosto sempre de manter essa base sólida, até para, num caso de saúde mental e etc, estar bem. O exercício físico diário, fazer alguma coisa, eu frequentemente gosto e faço porque tenho essa oportunidade de dar caminhadas, às vezes até trabalhar com o telemóvel, a passear lá por perto na rua. Os meus vizinhos estão-me sempre a ver, eu estou lá a mandar áudios e vou andando pela rua, por isso lá está, eu gosto sempre acima de tudo de controlar muito bem o tempo, mas essa parte de ser patrão de mim próprio nunca foi um problema, porque existe responsabilidade, ou seja, eu sei que, sendo patrão de mim próprio, se eu não trabalhar, também não o ganho. Se eu não fizer as minhas coisas, as coisas não aparecem feitas. Por isso, lá está. Ou seja, nós somos donos do nosso resultado. Um bocadinho muito, digamos assim. Sim. E por isso, lá está. Eu sei que aquilo que eu faço vai gerar um tipo de resultado. Por isso, a única responsabilidade é minha. Se eu não fizer, não vou ganhar. Ou se eu não fizer, as coisas não vão acontecer, não vão evoluir. E lá está. Como tu estavas a falar ao início, é só o início. Se for só o início, mas eu não fizer nada, ficamos sempre no início. E não acontece mesmo nada. E é importante nós pensarmos sempre que é só o início, não é? Eu ainda esta semana pensava sobre algumas coisas e pensava assim, tenho esta idade, mas
parece que ainda sou muito mais nova mentalmente e que ainda quero fazer isto, ainda quero fazer aquilo, e que as coisas não têm que ter um limite, não é? De todo. E isso é importante. E pessoas como tu, com esta consciência, com a tua idade, eu acredito mesmo que vais ter uma vida muito próspera. E é isso que nós desejamos. Há uns tempos pensava também, na altura quando era mais nova, se tivesse tido a oportunidade de estar inserida num ou noutro ambiente, se calhar as coisas tinham sido, mas é o que é, não é? Sim. É o que é. E uns nascem numa geração, outros nascem noutra, e isto faz mesmo parte. Sei que tu és muito ligado às pessoas, como tu já disseste, e para ti os clientes não são só clientes. Isso é uma coisa que também que nos liga, e nós aqui também, os nossos clientes não são só clientes, há uma relação muito mais para além disso. Como é que tu descreves a relação que tu tens com os teus clientes? Como é que tu crias porque às vezes isto acontece quando nós temos uma relação próxima com algumas pessoas, clientes, de confundir. Sim. Eu costumo fazer uma grande diferença entre aos clientes e aos paga-faturas. E os paga-faturas são mais de metade daquilo que é o mercado neste momento. As empresas têm mais paga-faturas do que clientes. E eu não quero, aliás, por exemplo, eu tenho-me focado cada vez mais nisso, que é personalizar o momento do pagamento da fatura. Não é só enviar, olha, segue em anexo, envia o comprovativo. Ser uma coisa como as outras. O envio da fatura é igual ao envio do planeamento. É a mesma coisa, deve ter o mesmo sentimento. A pessoa deve se sentir bem a pagar se está efetivamente satisfeita. Por isso eu nunca vejo o cliente como uma forma, digamos que de ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Pode parecer aquela coisa muito endeusada, os clientes são efetivamente importantes. Sem os clientes não há organizações, não há empresas. E por isso eu sempre valorizei muito, mas já tive obviamente alguns casos e alguns problemas em que a confiança é tanta que depois há abusos, há excessos, etc. Por isso eu acho que depende sempre de nós, de estabelecer esses limites. Quando eu era freelancer acontecia muito isso. Eu enviava alterações às 10 da noite, às 11 da noite, então depois não me podia queixar quando me enviavam mensagem às 11 da noite e às 10 da noite. Por isso faz parte de nós colocarmos também essas limitações, mas eu faço questão, e nós agora estamos a passar também por um processo de reposicionamento estratégico, e eu sei que isso está escrito num dos carrosséis que vamos publicar, que é, estamos muito focados em criar uma relação de longo prazo com os clientes, do género, eu não quero um cliente que trabalhe comigo 1 ou 2 meses, eu prefiro que ele poupe esse dinheiro, porque não vai valer a pena. Então eu quero realmente criar uma relação, saber que ele também acredita no nosso projeto. Eu ainda há dias tive um cliente que estava a falar comigo a dizer, eu trabalhar contigo é como se fosse um investimento, porque eu estive contigo, tu eras um diamante em bruto, etc. Isso obviamente deixa-me feliz, mas é efetivamente isso que eu quero, que é, o meu cliente cresce e eu também cresço. O trabalho que ele tem hoje comigo, daqui a 6 meses vai ser diferente, vai ser melhor. E o dele também, a empresa dele também cresce, etc. Tem que ser uma relação win-win. Isso vai de encontrar aquilo também que eu te iria perguntar agora, é criar aqui uma relação de que no nosso trabalho, da gestão de redes sociais, do marketing, da publicidade, há coisas que nós não conseguimos medir. Não. E é difícil por vezes explicar que isto é um investimento a longo prazo e que as pessoas não podem achar que num mês ou em 2 meses vão ter resultados absolutamente extraordinários. Isto é uma construção, isto não é tráfego pago. Exato. Não é? Isto é autenticidade. Exato. Eu divido muito isso entre o qualitativo e o quantitativo. Tráfego pago é efetivamente quantitativo. Podemos ou temos de gerar um ROI, o chamado ROI, o retorno sobre o investimento. Marketing, o orgânico, a publicidade, os designs, a identidade visual, essa coisa toda, como é que medes? Não medes, na verdade, ou seja, não é fácil de medir, é muito de opinião. Uns gostam, outros não gostam, mas lá está, isso constrói-se muito a longo prazo, que é essa questão de, eu sei que estabeleci esta imagem e daqui a 2 anos a pessoa não precisa olhar para o meu nome para saber que aquilo é meu, tem as cores, tem aquele estilo, e isso
que ROI é que vale? Vale mesmo muito dinheiro e é muito difícil criar, é preciso especialidade. Mas isso também, eu acredito que muitas vezes não é culpa das pessoas elas pensarem assim, é culpa do mercado e dos profissionais da área, porque agora está a mudar um bocadinho, felizmente já há quem fale nesse sentido, eu por exemplo posiciono-me nesse sentido, mas também há culpa em quem vende a prometer isso, que é, em 2 meses consegues isto, num mês consegues isto, quando não é verdade, não é verdade. E quem trabalha há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, que seja freelancer, sabe que não é verdade e sabe que o que está a dizer que não acontece. É impossível, principalmente hoje com o algoritmo das redes sociais, organicamente, a não ser que haja um viralizar, e nem sempre o viralizar é bom, de explodir a página em número de seguidores e de repente ganhar 5.000 seguidores, 10.000 seguidores num mês, só de uma forma, se calhar não muito sustentável para o futuro. Há casos e casos, obviamente, mas também depende muito da forma como as pessoas vendem. O posicionamento muda o jogo de qualquer negócio, não é? O posicionamento e a consistência. Qual é que é o erro mais comum que tu vês nas empresas de marketing do digital? Se tivesses que identificar agora assim, isto é uma coisa que todos nós, entre aspas, fazemos e que precisa de ser mudado rapidamente. Talvez a standardização e a não personalização, que é, ou seja, lá está, olhar para um cliente ou chegar a um cliente como paga a fatura e eu vou estabelecer-lhe este trabalho, é este trabalho que nós temos, não se personaliza, entrega-se e o cliente que paga. E não é bem assim, ou seja, acho que cada vez mais tentar ao máximo personalizar, seja o momento de onboarding, seja a forma como o cliente é recebido, mesmo até como o cliente sai, porque pode voltar, dificilmente acontece, mas pode voltar, mas existir esse trabalho e essa relação personalizada, porque criou-se um estímulo no mercado que é muito o PEC, digamos assim, eu tenho isto, vendo isto a este valor, mas eu precisava, não sei o quê, só tenho isto, queres comprar isto, compras isto, e não deve ser assim, ou seja, nós fazemos claro que, por exemplo, eu neste momento ainda tenho PECs para haver um acompanhamento e a pessoa perceber o que é que pode fazer, mas esse PEC é completamente personalizado, se quer mais um post, menos um post, mais estratégia, menos estratégia, é tudo. Por isso lá está, existiu muito na nossa área uma standardização do trabalho, de género, marketing é isto, e ficamos com aquelas palas, digamos assim, e temos que fazer isto, quando não é, ou seja, existem páginas em que funciona publicar às 11 da manhã, outras que é realmente às 9 da noite, post estático, por exemplo, disse que já não funciona também em algumas páginas, Reels é incrível, é a forma melhor de ter conteúdo. Há páginas em que os Reels não funcionam de maneira nenhuma. Sim. Por isso lá está, é personalizar, só que lá está, é tudo muito fórmula, e isso é errado. Termos que olhar, nós por exemplo nunca tivemos PECs. Pois. Nunca tivemos PECs, mas vocês não, nós vamos reunir, vamos perceber a sua necessidade e vamos adaptar. Claro que há uma base, não é? Claro, há uma base de conteúdos e de estratégia e etc. Mas nunca tivemos PECs, porque lá está, numa página para um restaurante ou uma marca pessoal, o que funciona num pode não funcionar bem no outro. Isto do marketing é muito de ires também medindo. Super relativo. E vendo o que é que está a performar melhor naquela página, daquele cliente. Olha, isto resultou, vamos. Então, às vezes essa dificuldade, pelo menos nós temos, às vezes essa dificuldade que justificar o valor. Que as pessoas percebam também. Que isto não é 2 mais 2 são 4. Às vezes não é, às vezes não é mesmo 2 mais 2 são 4. E há muita coisa que muda, seja sazonal, em agosto as pessoas estão mais distraídas, o engagement não vai ser tão bom, ou dependendo do segmento, se for um aquapark, por exemplo, se calhar vai ser melhor, mas em dezembro, claro que ninguém quer saber daquilo, digamos assim. Esta altura, por exemplo, que vai chegar aí agora Black Friday, Natal e etc. Até no tráfego pago, primeiro é muito mais caro fazer tráfego pago, porque há mais marcas a fazer, mas há mais conteúdo, há muita coisa a acontecer, por isso lá está, ou seja, existem tantos fatores que é difícil às vezes de fazer perceber o cliente. Olha, qual é que é a tendência aí do mercado agora, do marketing, da nossa área, que tu estás a seguir e que achas que está a funcionar e outra que não está a funcionar? É impossível não falar de tudo o que é inteligência artificial, obviamente. Pronto, veio para ficar. A inteligência artificial é como foi em tempos a internet, que eu não sou bem desse tempo de ter chegado e ter acompanhado. Tu és. De ter chegado esse momento. Lá está, muitas pessoas também na altura estavam desacreditadas. E o que é isto? Há um vídeo muito interessante
não sei se estou em erro, se é do Steve Jobs ou do Bill Gates, que ele está a falar nisso na internet e plateia parte-se a rir completamente do género, que é aquilo, e se calhar nós há meio ano, um ano atrás, nós próprios dizíamos, inteligência artificial, mas o que é certo é que está a evoluir de uma forma absurda. E é muito útil no nosso dia-a-dia, do nosso trabalho. Completamente, nós ganhamos anos e horas de trabalho repetitivo. Por isso lá está, ou seja, olhar para isso, perceber como é que ela nos pode ajudar, acima de tudo, porque lá está, tendências, umas devemos seguir, outras não devemos. Estava a falar nesta questão dos Reels, por exemplo, efetivamente dão um bom resultado, mas há páginas em que não. É preciso analisar e medir, como estavas a dizer. Por isso eu acho que esta onda da inteligência artificial é para ser surfada, digamos assim. Então, olha, quero que deixes aqui um conselho, 2, 3, aquilo que tu considerares para pessoas como tu, miúdos, e tu sabes que eu digo miúdo com carinho. Claro que sim. Para miúdos que estão agora a começar, alguns conselhos. O que é que lhes diz? Olha, se estás agora a começar, faz isto, tenha em atenção isto e isto em termos de valores e etc. O que é que tu dizes a essas pessoas? Olha, essencialmente diria, eu bato muito nisso e falo muito sobre isso, que é a questão de não se deixarem ser vendidos por fórmulas, por sonhos, por aqui a questão de começa agora o teu caminho profissional, ou tu não tens de trabalhar por conta de outrem e podes sozinho fazer 10 mil euros, 20 mil euros por mês em pouco tempo. Isso não acontece, estou repetitivamente a dizer. Pode acontecer, há casos e casos, mas não é tão fácil como se espelha. Por isso, acima de tudo, o melhor conselho que posso dar é para não se compararem, porque lá está, existe muito principalmente na nossa idade, aquele já mudou de casa, aquele criou um negócio, aquele está a viajar pelo mundo, e não há uma realidade que seja melhor. Não se deixarem deslumbrar, não é? Deslumbrar, exato. Sempre pés na terra, mas acima de tudo, lá está. Se nós evitarmos a comparação e se nos focarmos naquilo que nós controlamos, corre tudo muito melhor e flui tudo melhor. E encontrar, efetivamente, a área de interesse da pessoa e não a que está a funcionar melhor. Por exemplo, a inteligência artificial é esta que está a dar. O está a dar é relativo. Nós temos é de gostar daquilo que nós fazemos. Se gostarmos, torna-se tudo muito mais fácil, mais organizado também, e vai fazer com que seja mais sustentável a forma como nós mantemos isso repetitivo, porque eu posso, lá está, eu gosto genuinamente de marketing, é isto que eu quero fazer, via-me a fazer isto durante 10 anos seguidos. Se for uma coisa que eu estou a fazer ou para ganhar dinheiro, ou para aproveitar a onda, ou quer que seja, daqui a um ano eu vou estar farto de fazer tarefas repetitivas, vou-me cansar, vou querer andar a saltar pocinhas, como se diz no norte. E isso não faz sentido. Por isso lá está, principalmente não se compararem e encontrarem efetivamente qual é a área de maior interesse, que gostam, que se identificam mais, para que seja sustentável para o futuro. Olha, e para pessoas assim como eu, da minha geração? Mantenho o mesmo de comparar. O comparar mantenho para todas as pessoas. Na verdade, as pessoas é que diferenciam muito, digamos idades, que gerações, idades, etc. Porque isto, nos negócios, digamos assim, no mercado corporativo, nós jogamos todos na mesma altura, digamos assim, é muito desta forma. Claro, a experiência molda tudo e quem tem mais experiência saberá também melhor como reagir, porque acima de tudo procurar aprender com os erros e não errar mais. Eu, por exemplo, é nisso que eu me foco cada vez mais, ainda que em terra a idade. Por isso é que lá está, eu gosto de acelerar a minha curva de aprendizagem e envolver-me em ambientes que tenham mais experiência do que eu. Nós a seguir vamos almoçar e eu certamente vou aprender imenso erros que vocês tiveram, que eu já não vou ter, porque já sei que aquilo aconteceu, ou vou analisá-los, como eu também o procuro fazer, que é ok, no que eu já errei, reter e diminuir. E lá está, e neste caso igual, ou seja, conhecer o máximo de pessoas possível no sentido do ambiente. O ambiente faz muita diferença. Também sempre me disseram isto e eu nunca desacreditei, porque sempre me envolvi nisso, desde o início, toda a minha história, digamos assim, até aqui de empreendedorismo. Se há coisa que está sempre presente é o networking e as pessoas que eu conheço, e foi o que mais fez diferença. E não estou a falar de cunhas ou facilitismos ou de arranjar trabalho ou quer que seja, não, é tudo mesmo, digamos que do zero. Por exemplo, eu venho de um ambiente em que não há a criação de negócios, a minha família, ninguém em casa criou um negócio, nem tenho, não sou mais nem menos por isso, mas é por ambiente, por influência. E lá está, nós podemos todos aprender uns com os outros. Por isso lá está, como nós estamos aqui a fazer, a partilhar experiências, seja em formato de podcast, seja em formato de café, eu acho que isso é o mais importante. Sim, é. No outro dia nós falávamos os dois e tu estavas a dizer que muitas vezes
e que não era principalmente aquilo que se aprendia em termos de conteúdo, mas era a oportunidade de estares integrado nestes ambientes. Isso. E eu também sinto isso, muito grata por poder estar integrada em certos ambientes, é com as pessoas que nós aprendemos. Então mesmo por isso é que estas conversas da Work Move, Work Talks, são muito virados para isto, para nós entendermos, através de várias pessoas, pelas experiências delas, que os negócios fazem-se principalmente através das pessoas, e as pessoas são sempre o mais importante a nível do empreendedorismo, as pessoas que temos a trabalhar connosco. Claro que temos que fazer reajustes muitas vezes, claro, e temos que ser assertivos, mas as pessoas são sempre o mais importante, seja numa empresa de marketing, seja num restaurante, seja onde for, não é? Sim, sem dúvida. Convido-te a deixares uma mensagem final. Ora, de mensagem final, lá está, é um bocadinho o resumo de tudo aquilo que nós falámos. Foi uma conversa também muito boa, agradecer-te mais uma vez também pelo convite e dizer mais uma vez que lá está, tenho muita admiração por vocês e pelo vosso trabalho, mas essencialmente lá está, para não me repetir, diria que o que tu também falaste neste episódio da questão da consistência, ou seja, lá está, mantermos-nos consistentes com aquilo que sabemos que é uma boa ação, porque lá está, não é num mês, não é em 2, pode não ser se calhar num ano que as coisas funcionam, mas se mantermos aquela consistência numa boa ação, ela inevitavelmente vai nos levar a algum lado. Por isso lá está, ou seja, procurarmos ao máximo sermos consistentes e acima de tudo, e isso nunca falhar, finalizamos da mesma forma com o início, sempre fiéis àquilo que são os nossos valores. Obrigada. Obrigada por teres vindo, por teres aceito o convite. Vamos deixar aqui em rodapé também as indicações todas acerca do Diogo. Sigam-no, vejam o trabalho dele. Ele é um miúdo espetacular, com uma criatividade imensa. Eu admiro muito o trabalho dele também, e acima de tudo admiro como pessoa pela humildade que ele tem. És uma pessoa muito humilde, isso faz de ti também aquilo que tu és. E obrigada por teres aceito este convite. Obrigado eu. Obrigada. Nós vemos-nos no próximo podcast da Work Talks. Obrigada.